Vamos para a próxima cena. Temos mais 2 trechos ainda para analisar. Tocar a cena, como eu fiz das últimas vezes, e aí a gente vai analisando palavra por palavra. Se tiver outras estruturas, a gente vê outros exemplos. E é isso. 嘘。死ぬと思った瞬間、思い出したのは親でも友達でもなく、立花ひなただった。Aqui, para quem não assistiu o primeiro episódio do anime, né? Um spoiler de leve, ele estava prestes a morrer aqui, ele ia cair no trilho do trem. Por isso que ele lançou isso daqui. Vamos analisar um pouco mais. Primeiro ele fala o sol no começo, né? 嘘。O sol. Tipo, o sol por si só significa mentira, mas muitas vezes eles usam no sentido de não acredito. Sabe, até em português também a gente fala, né? Mentira, mano. Mas é nessa nuance de nossa, não acredito. A palavra uso em japonês significa mentira, mas pode ser usada nessa mesma nuance. Uso. Ah, não acredito. Mentira. Shinu to omotta shunkan, omoidashita no wa oya demo tomodachi demo naku, Tachibana Hinata datta. Vamos por partes. Shinu significa morrer. Se eu falo alguma coisa to omotta, é que eu pensei, eu achei que alguma coisa. E até tem um complemento aqui, shunkan, que significa instante. Então, no instante que eu pensei, shinu, vou morrer. Shinu pode ser morrer ou eu vou morrer também, né? Vou morrer. Shinu to omotta shunkan. Na hora que eu pensei, vou morrer. Omoidashita no wa. Primeiro, omoidashita vem de omoidasu, que é lembrar. Só que o verbo está no passado. Omoidashita, lembrei. Mas omoidashita no, você pode pensar que é aquilo que eu lembrei, wa, o que que foi? Em relação a aquilo que eu lembrei foi oya demo tomodachi demo naku. Essa estrutura aqui eu já deixei separada para eu mostrar para vocês. Vamos para ela primeiro, depois eu vou dar outros exemplos também. Se eu falo kore demo nai, are demo nai. Primeiro, o que que é nai, Rodrigo? Nai é não ter, né? Não haver. E kore significa isto. Lembram de kore, sore, are? Isto, isso, aquilo. Se eu falo desse jeito aqui, ó, kore demonai, eu tô falando que não é nem isto, are demonai, nem aquilo. Então, nem isso, nem aquilo. Depende do que eu vou usar antes desse demonai. Kore demonai, are demonai. Então, kore, isto, are, aquilo. Kore demonai, are demonai. Nem isto, nem aquilo. Aqui eu até poderia omitir esse primeiro nai, tá? Kore demo, are demonai. O sentido fica o mesmo, tanto faz nesse caso. Segundo exemplo, okashi demo chocoreto demonai. Então, se okashi significa doce e chocoreto significa chocolate, mesma estrutura aqui de cima. Não é nem doce e nem chocolate. E aqui eu nem usei o nai, ó. Okashi demo chocoreto demonai. Poderia falar okashi demonai, chocoreto demonai. Não é nenhum nem outro. Então, o que aconteceu aqui na nossa fala? Ele falou oya demo tomodachi demo naku. Por que virou naku aqui? Porque a frase não acabou. Então, ao invés de usar nai, é como se ele tivesse colocado o verbo na forma T. Quando eu não quero finalizar a frase ainda, quando eu tenho mais coisas para declarar, eu posso usar essa estrutura. Oya está se referindo a pais. Tomodachi, amigo. Então, nem meus pais, nem meus amigos. Vamos pegar a frase completa? Shinu to omotta shunkan. No instante que eu pensei, eu vou morrer. Omoidashita no wa, o que eu lembrei, aquilo que eu lembrei foi o quê? Oya demo tomodachi demo naku. O que eu lembrei, né? O que eu pensei, até vou colocar um lembrei barra pensei aqui.
o que eu lembrei, o que eu pensei naquela hora, não foi nem nos meus pais, nem nos meus amigos. Tachibana hinata datta. Eu posso colocar da no final de frases quando eu estou afirmando, quando eu estou falando que é alguma coisa. Só que no passado vira datta. Portanto, foi ou era. Foi a Tachibana hinata. Ele está falando. Na hora que eu pensei, vou morrer, você vai morrer. O que eu lembrei não foi nem dos meus pais, nem dos meus amigos. Eu lembrei da Tachibana hinata. Que, como vimos aqui hoje, era a namorada dele lá nos tempos de escola. E eu separei também mais exemplos para vocês guardarem essa palavra shunkan um pouco melhor e omoidasu, de lembrar algo. Sono shunkan, subete ga tomatta ki ga shita. Essa aqui meio épica, essa frase. Sono shunkan, nesse instante, naquele instante, subete, tudo. Subete ga tomatta. Tomaru é parar. Então, subete ga tomatta, parou tudo. E se eu coloco esse ki ga shita conectado a verbos, tem o sentido de eu tive a impressão, eu senti que, eu até vou colocar aqui, né? Parecia barra, tive a impressão que tudo tinha parado. Naquele instante eu senti, eu tive a impressão, eu senti como se tudo tivesse parado. Sono shunkan subete ga tomatta ki ga shita. Beleza? Sono shunkan subete ga tomatta ki ga shita. Naquele instante eu tive a impressão que tudo tinha parado. Segundo exemplo, agora com omoidasu. Kyū ni kodomo no koro no yume o omoidashita. Kyū é tipo de repente, de forma abrupta. Kodomo no koro, na época de criança. Kodomo, criança. Kodomo no koro, na época, nos tempos de criança. No yume. Yume é sonho. Partícula no está linkando as partes. Estou linkando sonho com época de criança. Kodomo no koro no yume o omoidashita. Omoidasu, lembrar. Sendo usado no passado, vira omoidashita. Lembrou, lembrei. E eu estou indicando com a partícula o que eu lembrei. De repente, me lembrei de um sonho de infância. Kodomo no koro no yume, sonho dos tempos de infância, dos tempos de criança. O omoidashita, lembrei disso. Beleza? E aqui, vamos ler o trecho completo mais uma vez, antes da gente escutar. Uso. Mentira, não acredito. Shinu to omotta shunkan, omoidashita no wa oya demo tomodachi demo naku. Tachibana hinata datta. Na hora, no instante que eu pensei, que eu lembrei. Peraí, deixa eu ver se tá certo. Shinu to omotta shunkan. Ah, tá, eu coloquei no lugar errado, né? Porque tem um to omotta. Então, quando eu pensei, no instante que eu pensei, vou morrer. Agora sim, né? O que eu lembrei, omoidashita no wa, aquilo que eu lembrei foi oya demo tomodachi demo naku. Nem meus pais, nem meus amigos. Tachibana hinata datta. Foi a Tachibana hinata. Beleza? Vamos ver a cena mais uma vez. Uso! 死ぬと思った瞬間、思い出したのは親でも友達でもなく、橘ひなただった。 Ok, ok. Gostou desse corte? Não esquece de acessar o nosso canal aqui na aba ao vivo para você ver essa aula completa e não esquece também de se inscrever para receber aí todas as novidades.